Olá pessoal, boa noite a todos, estamos no ar com mais um Prosa BC2, bem-vindos, boa noite, vamos chegando que nós estamos começando o nosso Prosa BC2. Quem já está chegando por aí, fique com a gente, nós estamos dando início à nossa conversa de hoje, uma conversa muito especial hoje com o pessoal do grupo de Campinas que vai participar aqui conosco e vai ser um prazer conversar com todos vocês. Podem chegar, podem ir curtindo, podem ir compartilhando com quem você conhece, mandem nos seus grupos. Avisa para todo mundo que está começando a nossa Prosa BC2 e vai ser um prazer ter vocês aqui hoje, conversando com o pessoal do grupo de Campinas. Deixa eu ver se eu já encontro eles aqui. Só um momento, o Matheus está aqui. A BC2 Campinas também. Cadê o Matheus? Matheus e Bia podem pedir para participar. Se vocês conseguirem aí, me facilita. Gente, boa noite. Quem está chegando, fiquem à vontade. Pegando a janta, quem chegou aí para jantar. Boa noite, Thiago. Boa noite. E aí, pessoal? Boa noite, Matheus. Que bom que você já chegou. Tudo bom? Tudo bem. Vamos esperar aqui. A Bia está pedindo para participar. Que legal. Gente, boa noite. Quem já está chegando aí. Boa noite mais uma vez. Estamos começando o nosso Prosa BC2 de hoje. Fiquem à vontade. Cadê a Bia? A gente vai conversar. Ai, Bia tá aí. Boa noite, Bia. Legal, gente. Boa noite. Que bom. E aí, Você tá aí Bia? com a gente. E Prazer é estamos dando nosso. início. Que legal ter o Matheus, ter a Bia aqui com a gente. Pessoal, quem está chegando aí agora, fique com a gente. A gente está dando início ao nosso Prosa BC2. E vai ser um prazer poder conversar hoje com o Matheus e a Bia representando aqui o nosso grupo de estudos de Campinas. E quem está chegando, vai curtindo. Curtam, por favor, que isso ajuda a nossa live a ser divulgada por aí. Compartilhem com seus grupos, compartilhem com suas famílias, suas igrejas. Porque o Prosa BC2 é para isso, é para a gente bater um papo, para a gente conhecer mais sobre os nossos grupos de estudo. Quem conhece a BC2 sabe que nós temos dezenas de grupos de estudo. Quem não conhece, é bom também saber disso. Nós temos hoje 60 grupos de estudo na BC2, grupos locais em várias cidades espalhadas pelo país. Temos grupos temáticos. No nosso site você vai encontrar informações sobre os grupos, como participar, como pedir para entrar nos grupos, né? E os líderes de grupo, como a Bia que está aqui, ela vai lá e adiciona você se quiser participar do grupo de Campinas. Ou se você encontrar outro grupo que tem na sua cidade. Inclusive, se você quiser abrir um grupo, nós temos também como conversar sobre isso. Então, nossos grupos de estudo são essa bênção que Deus tem permitido a nós compartilharmos aí com o Brasil, com a igreja e falar sobre fé e ciência. E por isso nós estamos aqui então hoje, dando as boas-vindas para a Bia. A Bia é líder do grupo de Campinas, a atual líder do grupo de Campinas. O Matheus faz parte do grupo também já há um bom tempo, né, Matheus? E bem-vindos, boa noite para vocês. Se vocês quiserem falar um pouquinho, eu queria que vocês se apresentassem melhor do que eu. Então, se puderem se apresentar, falar quem são vocês, de onde vocês vêm, para onde vocês vão, o que vocês fazem. Pode começar com a Bia, depois eu quero ouvir do Matheus também. Legal. Então, boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui. Meu nome é Beatriz. Eu conheci a BC2 através do grupo local. Conheci, na verdade, o Gesiel, que era o antigo líder do grupo. E aí eu fiquei sabendo que existia a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, meu primeiro contato foi bem pessoal mesmo. Exatamente, nossa canequinha ali. Eu sou de Fortaleza, mas moro em Campinas há muitos anos. E daí, desde que eu tive esse primeiro contato, comecei a participar das reuniões, fui me aproximando aos poucos. Em 2020, tive esse convite para fazer parte do nosso grupo mais de base, né, que ajuda na preparação dos encontros, e eventualmente fui caminhando com o pessoal. E agora eu estou na liderança do grupo, na verdade, desde o ano passado, e tem sido muito gostoso estar com o pessoal, né? Conheço aí o Matheus já faz um tempinho, e a gente tem caminhado junto em muitas coisas boas, muitos aprendizados bons na BC2. Legal, muito bom, Bia. É um prazer ver eu caminhar com você e ver o trabalho que vocês têm feito no grupo.
Fala aí, Matheus, fala de você então. O Matheus nem é de Campinas, né, Matheus? Matheus, eu lembro quando o Matheus me procurou a primeira vez, falou, cara, eu quero participar de um grupo, mas não tem um grupo na minha cidade. Aí o Matheus foi parar lá no grupo de Campinas, né? Exatamente. Nossa, é um prazerzão estar aqui com vocês. Uhum. É um prazer fazer parte da BC2 e ter encontrado, né, esse grupo de pessoas que estuda essas duas coisas, a relação entre fé e ciência. Né, eu me chamo Matheus, eu conheci a BC2 em 2019, quando eu estava procurando alguma coisa a respeito de como que a ciência e a religião poderiam se comunicar, né? Porque eu tinha muito essa dúvida. Eu faço engenharia elétrica, né? Eu comecei em 2018 a cursar, eu estou no finzinho já da minha graduação, estou fazendo aí o estágio na área e quando eu pesquisei, né, a respeito do que a engenharia e a minha fé poderiam se comunicar, eu encontrei a BC2. Então, quando eu descobri isso, foi algo, um tesouro que eu encontrei procurando assim. Aí depois eu entrei em contato, fui descobrindo os grupos, fui descobrindo essa forma de dialogar entre essas duas coisas. E aí eu encontrei o grupo de Campinas, né? Eu moro em Limeira, que é uma cidade próxima, né? Praticamente vizinha uma das outras, né? Bem tranquilo trânsito entre elas. E aí eu tô aos sábados virtualmente, aos sábados presenciais lá com o pessoal. Esse grupo ele tem crescido, tem feito esse diálogo de uma forma muito prazerosa. E na engenharia eu pude ver, né, como que essas duas coisas poderiam se comunicar, essas duas coisas poderiam se conversar. Faço também teologia no seminário da minha igreja, no Seminário Evangélico do Avivamento Bíblico. E aí essas duas coisas foram se perguntando, né? Como que eu posso conciliar isso? Como que isso pode se comunicar? E a BC2 tem feito essa ponte de uma forma muito prazerosa. Que legal. Tem um irmão aqui nos comentários que falou, né, que o grupo também ajudou muito na pesquisa de teologia dele. E é muito legal ver que você é da engenharia, né? A Bia é das ciências naturais, da biologia aí, né? Você falou isso, Bia? Não lembro se você falou. Mas a Bia é da biologia, né? Hã? Eu acabei esquecendo, mas sim, sou da biologia. Agora eu estou fazendo mestrado em geociências, né, na área da paleontologia. Muito legal, gente. Olha aí, a gente tem uma diversidade de gente na BC2 que é uma bênção, porque a gente tem pessoas de diversas áreas, gente que está na graduação, gente que está na pós-graduação, gente que já se formou ou que não está na academia, ou que está na academia, que está como professor universitário. Nós temos pessoas assim de diversas áreas diferentes, né? Então isso traz uma riqueza muito grande de aprendizado, de aprendizado mútuo, né? Pessoas que podem enriquecer umas às outras nessa compreensão das diversas áreas da ciência. A gente tem muita gente com quem a gente pode contar, né? O Danilo está falando aí também, né? Que a BC2 ajudou muito. E que legal, é muito legal ver esses comentários, porque nos mostram, né, a importância da BC2 e como Deus tem usado a BC2. Então é um prazer poder fazer parte disso. E é por isso que eu falo para vocês novamente, né? Vão curtindo aí, divulguem as nossas lives. O Prosa BC2 está no segundo episódio hoje e a gente quer continuar aí por muito tempo conversando com os nossos líderes de grupos, para que todo mundo possa conhecer um pouco do que os grupos têm feito. E pensando no que os grupos têm feito, né, eu queria falar um pouco sobre a história do Grupo de Campinas. O Grupo de Campinas é um grupo muito, muito antigo já, né? Muito antigo no sentido de que caminha com a BC2 desde o começo. Na verdade, a história do Grupo de Campinas acaba se misturando com a história da BC2, né, lá do início. Eu não sei se a Bia está bem informada aí sobre o início do grupo da BC2, né, porque ela chegou em 2020, né, que você falou, ou um pouco antes disso, mas o grupo da BC2 de Campinas existe desde quando, você sabe dizer exatamente? O de Campinas, ele existe desde 2016, e daí passou por hiatos e voltas, mas desde 2018 está sendo... Sim, né, aí passou pelo Gesiel, né, grande Gesiel, querido Gesiel, que ficou um bom tempo à frente do grupo, né, o Gesiel está lá nos Estados Unidos, morando hoje, não pôde continuar em Campinas para estar participando do grupo ainda, né, mas eu imagino que ele tem muitos vínculos ainda com o pessoal de Campinas. Então, Gesiel, um beijo para você, um abraço, todos nós, você é muito querido por todos nós. E passou por outras pessoas também, né, passou pela Marília, e depois a Marília que passou para você, né, também um abraço para Marília, e Marília tem São Paulo hoje, se eu não me engano, né? É isso? Acho que sim. E é muito legal ver como que, na verdade, esse grupo, né, ele, mesmo que ele tenha começado lá em 2016, eu acho que desde antes já havia contatos ali com o início da BC2, até antes da BC2, né, quando tinha a ACAT, já tinha algumas iniciativas sobre fé e ciência, o pessoal de Campinas já estava envolvido, né, o Marcelo estava envolvido. E vocês têm um envolvimento com a CEL também, né? Eu não sei se
você podia, na verdade, eu queria perguntar para a Bia isso. Como que o grupo funciona, onde que ele funciona e como que é esse envolvimento com a CEL? Aí você pode falar, inclusive, o que que é a CEL, para quem não conhece. Legal. A CEL é a comunidade do estudante universitário, fica lá em Barão Geraldo, que é onde fica a Unicamp. Então, fica algumas quadras da Unicamp mesmo, do campus lá de Campinas. E a CEL é uma mistura de igreja com república, com espaço para acolher os estudantes, né? E aos sábados, quinzenalmente, a gente se reúne lá na CEL, no salão principal, e a gente tem os nossos encontros sempre híbridos, desde que a pandemia deu uma arrefecida aí, né? E a gente faz os nossos encontros lá e sempre transmite também pelo Google Meet. Então, quem não pode estar lá, como às vezes o Matheus, por exemplo, acompanhando a casa dele e ele consegue interagir com a gente ao vivo. Legal. E a gente tem essa troca. Muito bom. Mas a gente tem se encontrado sempre presencialmente por lá. Muito legal, muito bom. E é muito bacana isso, né? Então mostra que é possível que a gente tenha grupos que se apropriam de alguma forma, né? Ou que estão sendo beneficiados por um ministério que já existe, né? Como é o Ministério da CEL, que trabalha como um ministério universitário, né? Como a gente tem vários outros, né? Na nossa live passada a gente conversou com o pessoal da Unicinos e eles têm várias parcerias também com o pessoal da CRU, lá em São Leopoldo, né? Com a ABU também. E é muito legal que aí tem a CEL que dá esse apoio todo e que acaba funcionando junto, né? E atrai muita gente e ajuda a tratar as questões de fé e ciência no contexto tanto universitário quanto no contexto de igreja também, né? Isso é muito interessante. E o Matheus ele fica então no meio do caminho, né? Eu achei muito legal isso, essa possibilidade de participar tanto presencialmente quanto no online, né, Matheus? Então você consegue ir lá participar com o pessoal, você fez amigos lá também, conhece o pessoal. Como que é a sua experiência participando tanto à distância quanto no presencial às vezes? Essa possibilidade, né, de participar de forma um pouquinho mais longe, né, pelo digital, possibilita muitas outras pessoas de se achegarem ao grupo de Campinas, né? A gente já teve aí participação de pessoas de outros estados que conheceram, olha, eu conheço a BC2, mas nunca participei de nenhum grupo, eu posso participar dessa reunião? A gente fala, pode participar com a gente envia o link, participa, então é sempre muito bom tá junto pessoalmente. Quando não consegue, essa possibilidade do Meet dá isso pra gente, né, de estar junto. Quando a gente vai tá lá na CEL, a gente se encontra junto, é uma sensação mais próxima, né? A gente tem lá o estudo mais próximo, as pessoas mais próximas, a gente vê e tem esse contato. Uma forma também muito prazerosa de estudar, né? Porque a gente conhece muito, a gente vê muito através de outras pessoas que estão lá com a gente, né? Esse grupo que se reúne naquele local, pessoalmente, presencialmente lá na CEL, até mesmo virtual, tem essa possibilidade. Tem sido uma experiência muito boa mesmo. Muito legal. Eu gosto de ver as fotos que às vezes eu revejo, né, do grupo, assim, quando teve uma reunião. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu vejo em outros grupos também é a diversidade geracional, assim. Tem pessoas que estão em fase universitária ainda, né, jovens, mas também tem gente já de idade mais avançada, pessoas... ou seja, eu acho que é legal isso de ter essa integração. Eu acho que isso é uma coisa que acontece, né, no grupo de Campinas. Como que funciona essa integração comunitária, assim? Eu acho que isso é uma riqueza muito grande. E não sei como que vocês lidam com isso. É mais difícil? Facilita? Como é que é? Eu acho que tem sido muito enriquecedor mesmo, como você falou, Thiago. Uhum. A gente vê que a maior parte das pessoas estão nesse contexto muito próximo da universidade, então ou são estudantes ou acabaram de se formar, né? O pessoal da graduação, ou quem acabou de sair, gente que já está na vida profissional mesmo. E gente já aposentada também, que gosta do grupo, gosta de acompanhar, conhece, né, a CEL, às vezes é membro da igreja, e daí, poxa, que gostoso também estar aqui aos sábados para a gente conversar sobre outros assuntos que às vezes não são assuntos que a gente pode tratar no culto. Embora recentemente uma das nossas amigas tenha falado sobre fé e ciência no culto de domingo lá na CEL, e foi muito, muito legal. Legal. Mas a gente vê que todo mundo consegue se integrar, e daí não só a diversidade geracional, mas também a diversidade de experiências profissionais e experiências pessoais na relação entre fé e ciência. Assim, a gente consegue conversar bastante coisa e chegar a pontos bem profundos desse tema. Muito bom. Eu acho que
puxando isso que você acabou de falar, né, de lidar com essas questões mais profundas, desses desafios, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, quando vocês se aproximaram do grupo, como que era, como que vocês pensavam essas questões de fé e ciência e como que a caminhada com o grupo talvez tenha mudado o pensamento de vocês, ou incrementado, ou auxiliado, né? Não sei se vocês têm uma experiência para contar sobre isso, mas eu queria ouvir, assim, sobre como tem sido essa caminhada de vocês, aprendendo sobre fé e ciência. Vocês entraram já sabendo de tudo? Ou vocês, aos poucos, foram percebendo a complexidade das coisas? Opa, tem mais coisa aí, né? Enfim, né, como que isso tem auxiliado vocês nessa caminhada, na caminhada de fé mesmo, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Quando eu encontrei, né, a BC2, eu tinha muitas dúvidas a respeito de, pô, como que a engenharia, a minha fé, como que essas duas coisas podem, assim, trazer alguma coisa em conjunto? Eu faço duas coisas tão diferentes, como que isso é possível, né? Então, ao ver o grupo e conhecer as pessoas lá e ver que cada pessoa tem um contexto diferente, cada pessoa que se achega lá, como a Bia comentou, dessa diversidade, todos que chegam lá têm algo para oferecer. E isso é incrível, porque a gente consegue ver que muito do que a gente tinha de dúvida, outras pessoas têm a resposta. Então a gente vai conversando, a gente vai estudando em conjunto, e aquelas perguntas que a gente tinha, a gente vai conseguindo alcançar as respostas no meio do grupo, aos estudos que a gente tem feito. E quando eu cheguei, né, eu tinha as minhas ideias do que era ciência, a minha ideia do que era religião, a minha ideia de como que essas duas coisas caminhavam uma para cada lado. E o grupo ele foi fornecendo pequenas peças de um quebra-cabeça maior. Eu gosto de ver ele dessa forma porque cada vez que a gente tem um estudo, cada vez que alguém compartilha algo, a gente vai aprendendo um pouco mais. E essas duas coisas elas vão se comunicando, essas duas coisas vão conversando e através do estudo nos grupos que a gente tem se colocado lá, tem possibilitado esclarecer mais, trazer luz à nossa interpretação mesmo das obras de Deus, da criação, e principalmente trazer mais admiração do nosso Criador, né? Então, esse grupo ele tem fornecido essas coisas de uma forma espetacular. E uma experiência bem marcante, acho que foi a minha primeira reunião no grupo, eu lembro até hoje que foi em agosto de 2020, e quem apresentou foi o Gesiel, no tema O que é ciência? E até hoje a gente tem essa conversa, né, de o que é ciência? É uma coisa tão ampla aí que eu cheguei lá achando que era uma coisinha tão pequena, uma coisa tão estreita, e aí a gente vai vendo como essas coisas vão se expandindo, como alguém que chega lá e comenta uma coisa e se expande de uma forma maior, aí outra pessoa comenta, e o diálogo que a gente vai construindo ao longo dos estudos mostra que isso é um campo muito maior, então que a gente pode caminhar muito mais e conhecer muito mais coisas. E aí isso daí traz muito mais admiração desse nosso Criador. Legal, muito bom. Bia, quer comentar sobre isso também? Eu quero sim. Eu penso, às vezes, como quando eu cheguei na BC2 pela primeira vez, eu via a relação entre fé e ciência numa tela em preto e branco, assim. E ao longo da caminhada eu vi que muitas outras cores foram surgindo nessa tela, sabe? Legal. A minha visão ampliou muito e aquilo que eu às vezes considerava, nossa, existe um conflito inato e a gente não pode solucionar e a gente às vezes tem que entrar no laboratório de biologia, por exemplo, e esquecer que a gente é cristão, esquecer todos os pressupostos da nossa fé para poder conduzir a nossa pesquisa. A gente tem que deixar essas coisas em separado. E caminhando com o pessoal, eu vi que, nossa, tem tantas outras questões e a gente pode pensar as coisas realmente enriquecendo uma a outra. Eu gosto muito dessa visão em que a fé e a ciência estão em diálogo, mas não simplesmente para uma falar e a outra escutar em silêncio, mas para elas se desafiarem e se enriquecerem mutuamente. Um estudo que eu gosto muito também foi um do Gesiel. O Matheus falou do Gesiel. Também estou lembrando um que é um que ele já fez até mais de uma vez, mas falando sobre a evolução e o naturalismo, né? Será que existe um conflito da ideia da evolução com a nossa fé? Ou, na verdade, o conflito existe no naturalismo?
e é um estudo que é uma pedrada, assim. O Gisel manda muito bem. E eu recomendo, tem o nosso canal do YouTube lá gravadinho. E para quem tiver interesse nessa questão, especificamente, recomendo bastante esse estudo dele. Ah, que legal. Então, tem disponível esse estudo. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? Vocês disponibilizam também? Está disponível vocês têm um canal do YouTube, por exemplo, do grupo? Isso, a gente tem um canal do grupo de Campinas e a gente grava todas as nossas reuniões e costuma postar todos os estudos de um bloquinho assim juntos. Que legal. Então a gente às vezes estuda um livro, daí a gente posta todos os estudos do livro lá numa playlist do YouTube. Ah, que legal. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então vocês têm estudado livros, né? E aí como que funciona o estudo de um livro? Vocês pegam um livro ao longo de alguns meses ou ao longo do ano todo? Ou vai o livro todo de uma vez, no encontro só alguém vai falar, esse livro fala sobre isso. Então, como que é a proposta que vocês fazem quando vocês escolhem um livro? E na verdade também, que tipo de livro que vocês escolhem, né? A gente tem aqui os livros da BC2 aqui atrás, né? Mas eu acho que tem outros também, né? Imagino que vocês tenham feito várias propostas. Eu acho que o Matheus também pode me ajudar com isso, mas a gente agora tem trabalhado com ciclos formativos, então a gente agrupou os interesses do pessoal que participa do grupo em 4 temas diferentes. A gente falou, por exemplo, sobre a teologia natural, né? O estudo da natureza, de forma geral, do mundo natural e a nossa fé. A gente falou sobre o cristão na sociedade, então questões mais sociais e históricas. A gente também falou sobre a filosofia da ciência e a gente tem dividido e escolhido os nossos livros dessa forma. A gente escolhe muitos livros que a ABC2 lançou em parceria com a Ultimato, com a Thomas Nelson, mas também a gente escolhe outros livros, como, por exemplo, do Igor Miguel, que a gente estudou em 2020, eu acho, né, Matheus? Sim. Acho que foi. Que é a Escola do Messias, que também foi um estudo muito legal. E às vezes a gente também faz estudos que a gente chama de estudos avulsos, que não estão relacionados, não estão atrelados necessariamente à leitura de um livro, mas que entram nesse nosso grande tema e a gente vê que é legal a gente pensar junto. Teve um estudo que a Vanessa Belmonte que conduziu e é falando sobre a vida cristã em termos de hábitos, de liturgias do coração, e a gente conversou muito sobre a nossa vida na universidade, como viver na universidade para a glória de Deus, e também foi um estudo que a gente pôde conversar muito, tirar muitas dúvidas com ela e pensar sobre as nossas práticas mesmo. Legal. Gente, se você chegou agora, se você está nos acompanhando aí, a gente está falando aqui no nosso Prosa BC2, conversando com a Bia e com o Matheus, são representantes lá do nosso grupo de estudo de Campinas. E fique com a gente, se você entrou agora, fique com a gente, que a gente está falando sobre exatamente isso, sobre as experiências do grupo de Campinas, as experiências... No Prosa BC2 nós vamos falar sobre as experiências dos grupos de estudo. A gente quer apresentar os grupos de estudo para vocês, então a gente está hoje apresentando o grupo de Campinas aqui. Então vai deixando o seu joinha aí, vai curtindo, vai compartilhando a nossa live com quem você conhece, com quem você acha que tem interesse sobre fé e ciência, para perceber, né, como que você pode participar de um grupo de estudos, você pode solicitar a participação. Nós temos lá no nosso site uma aba específica para grupos de estudo sobre como participar, como descobrir se tem um grupo de estudo na sua cidade ou um grupo de estudo temático. Então, compartilhe isso com quem você conhece, com quem você acha que vai se interessar, quem quer conhecer a BC2, porque os nossos grupos de estudo são muito ricos e é muito legal ouvir esses relatos, né? Ver como que existem grupos que estão caminhando já há muito tempo, que já têm uma maturidade, que já têm condições de falar de vários temas e que vão percebendo isso, né? Vão percebendo que o diálogo de fé e ciência, de fato, é um diálogo muito extenso, muito amplo e que trata de várias áreas possíveis, né? E o Matheus já falou aqui sobre isso, né? Como que ele se surpreendeu também de perceber a possibilidade de dialogar fé e ciência. E eu queria saber de vocês, talvez, o que depois de participar esse tempo todo do grupo, estar à frente, ouvir no grupo, né, nos encontros, diversos temas às vezes que não tem nada a ver com a área de vocês mesmos, né, mas é muito interessante perceber que mesmo que não seja a nossa área de interesse principal, a gente pode aprender muito, né, e depois de ouvir tanta coisa, de aprender tanta coisa, eu queria, assim, estimular vocês a pensarem e falarem sobre isso, sobre como que isso interfere na sua vida hoje. O que vocês pensam assim, sobre o impacto que
ter contato com todos esses estudos, com tudo isso que vocês têm aprendido, se reflete hoje na sua postura pública, na sua forma de entender a Bíblia, de entender a igreja, de entender a sua vocação, por exemplo, né? Mateus quer falar primeiro, ou a Bia pode falar. Eu penso primeiro aqui em duas coisas, né? Que vendo tudo isso, né, o quão grandes são esses estudos, esses campos, né, de estudos, eu vejo que primeiro que as duas coisas que eu faço, assim, duas coisas eu estou dizendo no sentido de universidade, ciência, ali fé, igreja, essas duas coisas elas estão juntas e essas duas coisas elas são e podem e devem ser para a glória de Deus. Então, ao ver esses assuntos, esses temas tão diversos em um universo tão grande, muito além do nosso, que a gente costuma estudar, ver esses assuntos, pessoas compartilhar, a gente vê que essas duas coisas, as duas áreas que nós trabalhamos, elas podem ser para a glória de Deus. E a segunda coisa é que sempre tem mais a ser aprendido, tem sempre mais a conhecer. Então, se a gente se prende ou se mantém em um aspecto só do nosso estudo ou nosso campo, a gente perde muitas coisas. E ao dialogar com outras áreas, com outros campos, com outras pessoas que têm muito a oferecer, a gente vê o quão grande são esses campos e como todas as pessoas, nas suas diferentes áreas, nos seus diferentes contextos, todos eles podem participar e trazer esse trabalho, esse estudo, essa vida, tanto na igreja como fora dela, para a glória de Deus. E que essas duas coisas elas não são distintas da nossa realidade, não são distintas do nosso ser. Nós vestimos essa roupa, muitas vezes de um engenheiro, biólogo, ou dentro de um seminário, na área acadêmica mesmo, mas tudo que a gente faz para a glória de uma pessoa, a gente faz para a glória de Deus. Então a gente olha essas duas coisas como possibilidades de engrandecer o Senhor por meio do nosso trabalho, por meio do nosso estudo. A vivência que o grupo trouxe foi mostrar isso, foi conseguir que a gente, entenda as coisas um pouco mais e saiba que tem muito além disso para a gente conhecer. Segundo, que a gente pode, com essas duas coisas, glorificar a Deus. Muito bom. Bia, quer falar sobre isso? Acho que quero sim. Acho que uma das coisas que me impactou muito foi a própria noção de comunidade que a gente se tornou na BC2, né? Eu aos poucos fui me achegando e me vi muito acolhida ali. E em um espaço em que eu podia levar dúvidas, questionamentos, poderia sugerir coisas novas e vi o quanto esse trabalho comunitário funciona e funciona bem. Eu passei a acreditar muito mais no trabalho em grupo depois da minha experiência com a BC2, assim. E hoje eu sou uma grande defensora dos trabalhos em grupo na escola, na universidade, depois de ver essa riqueza em como a gente pode ser como uma faca que afia o ferro que afia o ferro, né? Ou a faca que afia a faca, agora não lembro a expressão, mas essa é uma coisa que me marca bastante. Mas em termos de conhecimentos um pouco mais específicos dentro da minha área ou das ciências naturais, eu vejo que caminhar com o grupo tem me preparado melhor para lidar com algumas questões que surgem, por exemplo, numa sala de aula, numa aula de biologia. Quando a gente vai falar sobre paleontologia, por exemplo, existem questões e alguns alunos levantam, né? E a gente vê que são dúvidas sinceras e que tem muito a ver com um certo dilema entre aceitar as verdades da fé e entender e querer compreender de verdade aquilo que está sendo dito em sala de aula. Então a gente às vezes tem que lidar com alunos que estão nesse dilema e não sabem muito bem como responder a ele. E a BC2 tem me ajudado muito nesse sentido especificamente. Legal. Isso é muito importante, né? A gente sempre fala, e a gente tem reforçado bastante com todos os líderes de grupos também, né? Que existe esse caráter de capacitação, de conhecimento que você adquire no grupo, né? Existe esse perfil de você estar no grupo, de estudar, de participar, de buscar aprender mais, de tentar tirar dúvidas, de colocar questionamentos, né? De ser um espaço aberto para receber dúvidas, dúvidas que às vezes você não consegue colocar em outros contextos, né? Mas o grupo da BC2 a gente quer que seja de fato um espaço aberto para isso, para que a gente possa aprender juntos, para que a gente possa aprender inclusive a lidar com discordâncias, né? Com divergências. E existe de fato, além desse movimento interno, né? Existe um movimento externo para que
cada um que está ali seja capacitado para servir onde está, né? Para que possa exercer a sua vocação na sala de aula, como a Bia falou, ou no trabalho, ou na universidade, ou na própria igreja, ou numa classe de EBD, onde está ensinando sobre Bíblia de fato, né? Enfim. E com isso... Eu também acho que o... Pode Oi. falar. Uhum. Pode falar. Uma das coisas que o grupo local e os grupos da BC2 fornece, que a Bia comentou muito bem, é essa comunhão. A comunhão que o grupo fornece, esse núcleo que está junto, a gente vê que não estamos sozinhos na caminhada. Uma dúvida aqui ou uma dificuldade que a gente encontra em algum contexto que a gente está, o grupo junto consegue trazer uma resposta, um direcionamento e nos ajuda a conhecer um pouco mais e a solucionar muitas vezes esses nossos dilemas, essas questões, essa possibilidade de estar junto e ver que a gente não está sozinho nisso, que algumas vezes a nossa dúvida, o nosso problema também é de uma pessoa que está lá no nosso grupo junto. Essa possibilidade, a comunhão que o grupo fornece é uma das coisas mais notórias, assim, mais importantes que ele coloca para a gente. E que tem ajudado tanto nesse meio interno como no externo, nessa capacitação, essa caminhada em conjunto tem feito a diferença. Legal. Eu imagino que, de fato, né, por ser um grupo, pelo que eu percebi, né, um grupo bastante heterogêneo, com pessoas de faixas etárias diferentes, de origens diferentes, né, de gente, imagino que tenha gente de várias denominações diferentes também, né, que participam ali. De fato, não é praticamente impossível ter pessoas que pensem igual em todas as coisas, né. Eu acho que esse talvez seja um desafio também, né. Vocês lidam com muitas divergências, pessoas que pensam diferente, mas tem sido fácil lidar com as divergências, tem sido difícil, mas ao mesmo tempo se percebe que é possível caminhar mesmo com a divergência. Eu acho que esse que é um grande desafio dos nossos grupos, né? Pode falar, Bia. Eu acho que as divergências surgem e a gente tem lidado com elas de uma forma muito positiva. Na verdade, eu acho até muito legal quando elas surgem, porque obriga todo mundo a pensar por uma nova perspectiva, assim. Então, a gente também se esforça, né, para tentar entender e falar, puxa vida, não tinha pensado por esse lado, ou às vezes questões que você não sabe responder e a gente tem que ser sincero e honesto e falar assim, puxa vida, agora eu não sei, agora você me pegou. E a gente tem lidado com isso de uma forma muito saudável e eu acho que uma coisa que ajuda muito a lidar com qualquer divergência de pensamento tem sido a questão da comunhão mesmo, a nossa amizade. Então, mesmo quando surgem divergências em questões mais profundas, a amizade ajuda a gente a caminhar por esses temas, por essas questões, e a lidar com isso de uma forma muito saudável e uma forma que leva ao crescimento e não ao afastamento entre as pessoas. Muito bom. Muito bom. E esse é o intuito da BC2, né? De, como eu disse, de criar esse espaço aberto, né, para um diálogo honesto entre fé e ciência, como a gente sempre diz, de forma que se construa, acima de tudo, um ambiente de comunidade, uma comunidade cristã, de irmãos em Cristo, que vão aprender a lidar com as divergências, né? Então, nem sempre o aprendizado é necessariamente sobre a ciência ou sobre a teologia. O aprendizado é sobre vivência, né? Sobre vida em comum, sobre como lidar com pessoas com as quais eu discordo, mas ao mesmo tempo eu preciso amar aquelas pessoas, né? Todo mundo que está ali em volta, acima de tudo, são pessoas que precisam ser amadas. E com as quais não interessa se eu tenho uma divergência tão profunda ou se eu estou para um lado, ela está para o outro, ou se ela tem uma posição totalmente diferente da minha, mas eu quero caminhar com ela, mesmo que eu possa discordar, né? E nisso a gente vai cultivando essas virtudes, né? Várias virtudes intelectuais que também são, a gente pode falar do próprio fruto do Espírito, né? De aprender a viver em comunidade, de olhar para o outro como alguém que é um irmão em Cristo, alguém que é feito à imagem de Deus. E para quem perguntou aí agora há pouco, né, nos nossos comentários, teve uma pessoa que perguntou qual que é o tema da live. O tema da live é exatamente as experiências de um grupo de estudo da BC2. Nós estamos conversando aqui com a Bia e com o Matheus sobre o grupo de estudo de Campinas, sobre como que eles têm caminhado nesse diálogo, na construção desse diálogo aí entre fé e ciência, no aprendizado, na construção de uma comunidade. E estou muito feliz, muito grato por vocês estarem aqui hoje, né, com a gente, conversando.
E quem está assistindo, mais uma vez eu falo, não deixe de curtir, não deixe de seguir a ABC2, não deixe de seguir o pessoal do ABC2 Campinas aí. E não deixe de compartilhar essa live com quem você conhece, enfim. E fiquem à vontade também para buscarem, né, como participar de outros grupos. Como eu já disse, nós temos o link do nosso site, né, tem uma página específica para os grupos sobre como que você pode participar de um grupo. Então fiquem à vontade. E a gente está caminhando para o nosso final aqui, né? Foi uma conversa muito boa até agora. Estou muito grato a você, Matheus, você, Bia, por estarem aqui com a gente hoje. Mas eu queria ainda perguntar para vocês uma última pergunta, né? Talvez para a gente ir concluindo aqui, que seria qual o conselho que vocês podem dar, talvez, para alguém que está querendo começar nessa caminhada, né? Como o Matheus estava lá em 2020, né, Matheus? Alguma coisa assim? Isso. Que começou a se interessar esse tema de fé e ciência. Para quem está começando, o que vocês recomendam? Que conselho vocês talvez possam dar para quem está querendo aprender mais sobre isso? O Virgílio perguntou o que é a ABC2. A ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Se você chegou aqui agora, segue a nossa página, acompanhe o nosso material, nosso conteúdo que a gente tem produzido diariamente. E se quiser participar de um grupo, fique à vontade também. Nós temos lá no nosso site várias informações sobre isso. Mas vamos lá, os conselhos de vocês para nós terminarmos a nossa live. Um conselho bom para a gente que está começando, né, a estudar essas duas áreas é que junte, né, essa curiosidade que tem a respeito do assunto com a vontade de estudar e a disposição para aprender coisas novas. Essa curiosidade alinhado com a vontade de aprender, ela pode muito e muito longe. E a ABC2 ela tem fornecido materiais incríveis para a gente conseguir compreender mais essas coisas. Coleções de livros, séries de estudos, os grupos locais, o nosso site, nossos documentários com outros canais do YouTube também, com participações. Tudo isso tem fornecido muito para esse diálogo entre ciência e religião. Os grupos locais com seus estudos, os cursos que a ABC2 oferece. Eu e a Bia fizemos juntos o curso Basics. Eu fiz na segunda turma o FVI, Fundamentos da Vida Intelectual. Ela fez, acho que na primeira turma, né, Bia? Eu fiz depois também. A ABC2 fornece muito material para a gente caminhar. E o melhor é que a gente não caminha sozinho. Então a gente sempre tem pessoas ao nosso lado, a gente tem sempre pessoas que podem tirar as nossas dúvidas. Então um conselho que eu dou para alguém que quer começar nessa caminhada aí do diálogo entre ciência e religião é que dê o primeiro passo, continue com essa curiosidade, alimente essa curiosidade com estudos, e a ABC2 ela tem muito material para alimentar isso, para a gente ficar saciado e para a gente querer mais. Muito bom. Matheus, obrigado. Legal. Posso complementar, então, a fala Por favor, pode falar. Então, concordando com ele em tudo, eu também queria até citar o nosso amigo Gesiel. Uma vez a gente estava falando por telefone, eu e ele tinha me convidado para dar um estudo. Eu falei assim, nossa, amigo, mas eu não sei muita coisa sobre esse tema. Ele falou assim, Bia, fica tranquila. Aqui na BC2 a gente não precisa ser especialista em tudo, mas a gente é entusiasta. Se a gente for esperar ser especialista, a gente realmente não vai fazer. E é isso que a gente tem vivido, assim, realmente. Caminhando com a BC2, eu vejo que tem muito mais coisa que eu não sei do que eu achava antes, né? Mas tem muito mais coisa mesmo. E eu não preciso esperar até saber tudo para poder, não, agora sim eu vou entrar no diálogo sobre fé e ciência. Agora sim eu vou procurar um grupo porque eu já sei muito. O grupo tá aí pra gente aprender junto e para ver que tem muitas coisas que a gente não sabe e que é muito melhor explorar isso com outras pessoas, sabe? Não tentar abraçar o mundo sozinho. E o grupo tem sido um ponto de apoio muito importante assim na minha vida pessoal, na minha experiência de fé. Tem sido muito gratificante participar. Muito legal, muito legal. Eu acho que isso resume tudo, né? Se você está querendo caminhar aí nesse aprendizado sobre questões de ciência e fé, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho, né? Existem mais pessoas que podem caminhar com você. Existe uma comunidade enorme na ABC2 e os nossos grupos de estudo fazem parte dessa grande comunidade, né? Então tem grupo aí no Brasil todo espalhado. E você pode fazer parte de um dos grupos, você pode fazer parte do grupo de Campinas, e você será muito bem acolhido lá em todos os grupos também. Tá bom? E é com isso que a gente quer encerrar aqui, né? É uma bênção a gente poder ter esses grupos de estudo, é uma bênção a gente poder
encontrar outros irmãos em Cristo que têm dúvidas semelhantes, que têm outras dúvidas, que nos ajudam a aprender cada vez mais. Então a gente quer caminhar junto, a gente quer seguir nesse caminho de forma comunitária, criando essa comunidade, né? A gente já falou isso de uma comunidade intelectual cristã, né? Mas uma comunidade que quer aprender, uma comunidade que tem curiosidade, uma comunidade que quer aprender a servir, inclusive, ao próprio reino de Deus, né? Então a gente quer aprender para poder servir, para poder oferecer algo para aqueles que estão ao nosso redor. E com isso a gente encerra aqui. Foi um prazer muito grande receber você, Matheus. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bia. Foi incrível, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por estarmos caminhando juntos nessa e continuaremos caminhando juntos, sempre se admirando com a criação e com o nosso Criador. Maravilha. Obrigado, Bia, também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço vocês dois, agradeço a associação também por ter esse espaço para a gente falar dos nossos grupos, né, e conhecer os que estão distantes. Que legal, muito bom, gente, obrigado. Então, não se esqueçam de curtir a nossa live, de compartilhar com quem você conhece, com quem você tem interesse aí que participe também. E divulgue a BC2, divulgue os grupos, divulgue a nossa live, tá bom? E aqui nós terminamos. Obrigado por participarem com a gente, por ouvirem nosso papo, nosso Prosa BC2. A gente se vê no próximo Prosa BC2. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.